Meu nome é André Aguiar, sou professor de matemática. Eu gosto sempre de me apresentar assim, né? Atualmente, eu sou o fundador e o CEO da Inspira, Rede de Educadores. A gente é um grupo aí com muitas escolas. Tudo na minha vida eu devo à educação. São 108 escolas crescendo, é isso? 108 escolas crescendo. A gente está em 20 estados. Quantos funcionários, André? Em torno de 8 mil colaboradores. 8 mil. Pouco mais aí de 50 mil alunos. Disse que a minha história é bonita, mas a história bonita mesmo é do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é um cara que veio do interior do Rio. Meu pai cortava cana quando era criança, não teve oportunidade de estudar. Aí minha mãe estudou até a 4ª série primária, né? Hoje 5º ano. Tanto meu pai quanto minha mãe falavam assim: filho, pra onde você passar já tá bom demais. Porque olha da onde a gente vem. As conversas que eu tinha com meu pai, e eu devo muito, praticamente tudo a ele: filho, você tem que trabalhar mais que todo mundo. Filho, você tem que estudar mais que todo mundo. Meu pai me ensinou a ser vascaíno, né? Então me ensinou a ter resiliência. Não passei pro colégio naval. Cheguei em casa chorando com a minha mãe. Eu lembro bem que eu falei: poxa, mãe, estudei à toa, estudei errado, porque o que caiu na prova não é o que eu estudei outras coisas. E minha mãe falou assim: filho, aquilo que você estudou, você aprendeu? Eu falei: aprendi, mãe. Ela: então você não estudou à toa. E mãe nunca erra. Pouco tempo depois, um dos melhores colégios do Rio, na época, abriu uma unidade em Alcântara, lá em São Gonçalo, na minha cidade, e eu ganhei a bolsa de 100%. Eu gabaritei a prova de matemática, porque estava cheia de questões. Você já tinha estudado. Aquilo que eu estudei errado, entre aspas, me ajudou a ganhar a bolsa. E ali começou a mudar a minha vida. Eu falei: eu acho que eu quero medicina porque é o que é mais difícil e eu gosto do que é difícil. Então por que você não tenta o IME e o ITA, que são mais difíceis ainda? Aí ele me deu uma prova e falou: se você fizer uma questão, te dou R$100. E por que eu lembro dos R$100? Porque era um salário mínimo na época. E aí, rapaz, eu sei que eu não fiz nenhuma questão, aí que eu me apaixonei por aquilo. E eu passei pro IME, pro ITA, entre os primeiros, passei na FRJ, na UERJ, na UF também, passei em tudo. Como eu estava começando a faculdade, eu falei assim: poxa, eu posso dar aula? E a resposta foi mais ou menos assim: olha, mais importante do que estar aqui dando aula, eu queria que você estivesse aqui numa monitoria com os meninos, porque se você inspirar os alunos, meio caminho tá andando. Bacana. Então você veja, eu devo a um dos fundadores do Elite a ideia do nome da Inspira. O Brasil é um país curto prazista. Tem uma dificuldade muito grande de conseguir construir programas de país. O Brasil tem programas de governo. E aí, quando muda o governo, muda-se tudo. O brasileiro, ele muda de opinião de acordo com o bolso dele. Então, a inflação tira muito voto. A inflação derruba qualquer presidente. Uma educação péssima não derruba qualquer presidente. Só que deveria derrubar. Eu tenho 3 irmãos e minha mãe carregava a gente para a igreja, né? Vamos rezar um pouquinho, porque era também a chance de nos afastar da violência, da coisa antiga. Então era Deus, trabalho e educação. Esse é o tripé da nossa criação. Bom, tá valendo, Gabriel? Bom, hoje tenho o prazer de conversar com o André Aguiar, CEO da Rede Inspira. Valeu, obrigado aí pelo convite. O podcast O Adversidades, ele lá no princípio, quando eu criei a ideia, era falar sobre carreiras. E aí volta e meia vem um CEO, vem alguém aqui: pô, mas não é jurídico? Não. A gente fala de adversidade número 1 e segundo de carreiras. Boa. E falando de adversidade de carreira, acho que você tá completo aqui, né? Então, prazer te receber, André, de verdade. É uma honra pra gente na Adversidade receber você, com a sua história, quem você é, enfim, sua reputação. Pra gente é um prazer de fato. Mas você está aqui para falar. Então, a gente tem uma pergunta de roteiro, que é o início, né? Como que foi o início? A gente dá uma volta um pouquinho para saber a sua história no início, para depois a gente falar da Rede Inspira e desse sucesso todo. Tá ótimo. Pô, antes de qualquer coisa, obrigado, viu, Marcelo? É um prazer estar aqui. Já vim acompanhando, vim assistindo alguns episódios aí, e quando surgiu o convite, fiquei obrigado feliz, é uma honra também estar aqui. Meu nome é André Aguiar, sou professor de matemática. Eu gosto sempre de me apresentar assim, né? Atualmente, eu sou o fundador e o CEO da Inspira, Rede de Educadores. A gente é um grupo aí com muitas escolas, já a gente fala da Inspira. Mas eu eternamente, né, serei um professor. Tudo na minha vida eu devo à educação. Eu falo isso com muito orgulho, assim, com muita honra. Eu nasci num lugar bem pobre, bem difícil. Nasci em São Gonçalo, aqui perto, numa comunidade chamada Jardim Catarina, um lugar hoje muito violento, dominado, né, pelo tráfico, pelas milícias e tudo mais.
Meu pai, disse que a minha história é bonita, mas a história bonita mesmo é do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai é um cara que veio do interior do Rio. Meu pai cortava cana quando era criança, não teve oportunidade, né, de estudar, né, de avançar os seus estudos. Aí minha mãe estudou até a 4ª série primária, né, hoje 5º ano. Os dois vieram do interior para o Rio para tentar uma vida melhor. Meu pai virou um pequeno comerciante e a minha mãe fazia artesanato. No Jardim Catarina, seu pai? Jardim Catarina. Depois a gente se mudou de bairro, mas também ali para o lado, um bairro chamado Trindade. E eu fui criado vendo minha mãe fazendo artesanato em casa para vender, né, para comprar material escolar para a gente. E o meu pai ali... Complemento de renda, né? Complemento de renda. E o meu pai com um pequeno comércio também, sempre tentando, aquele comércio de bairro, né? Teve mercearia, teve lojinha de móveis, mas sempre empreendendo, né? Tentando, né? Tentando. E sempre, é interessante isso, né? Sempre ensinando, eu tenho 3 irmãos, né? Um irmão mais velho, 2 irmãs mais novas, gêmeas, sempre colocando na nossa cabeça um tripé, né? De estudar muito, se dedicar muito aos estudos, porque ali era a nossa chance de mudança de vida, trabalhar mais que todo mundo, meu pai sempre falou isso, trabalhar mais que todo mundo, e minha mãe carregava a gente para a igreja, né? Vamos rezar um pouquinho, porque era também a chance de nos afastar da violência, da coisa antiga. Então era Deus, trabalho e educação. Esse é o tripé da nossa criação. Eu estudei em colégio público até o início do ensino médio, um colégio chamado Hernani Faria, lá em São Gonçalo. E aí essa história é interessante. E quando eu estava, né, começando o ensino médio, meu irmão mais velho já trabalhava de dia no comércio e fazia ensino médio à noite. E eu morria de medo de ter que estudar no colégio público à noite, porque eu via as histórias que meu irmão contava. E eu tenho um primo que na época estava na Marinha, e esse meu primo falou assim, olha, por que você não tenta o colégio naval? Ele sabia, né, o que era o colégio naval, a gente veio até o Rio para buscar informações. Avenida Brasil, né? Não, ali o colégio naval fica em Angra dos Reis. A Avenida Brasil é a EFOM, é a Escola de Marinha Mercante. Sim. E aqui atrás do Santos Dumont é a Escola Naval, que é a Faculdade da Marinha. Mas esse meu primo, a gente, sei lá, 14 anos, 15 anos, a gente pegou a barca, veio até a Praça Mauá, onde é a sede da Marinha ali no Distrito Naval, para pegar informações sobre o que era colégio naval. E aí eu perguntei pro militar que atendeu a gente num balcão de atendimento, perguntei assim, o que eu tenho que fazer para passar para o colégio naval? E a resposta que eu vi foi, você tem que estudar no Colégio Tamandaré. Isso década de 90, que na época era quem mais aprovava, né, para a Marinha. Eu falei, olha, não tenho grana para isso, eu estudo em colégio público, lá em São Gonçalo e tal. E ele falou assim, não tem problema não, garotão. Atravessa a rua, vai naquela banca de jornal, compra as apostilas de provas antigas, que essa turma da Marinha não tem criatividade nenhuma e todo ano repete questão. Então, a primeira dica de vestibular que eu recebi na vida foi desse cara, de um militar da Marinha há mais de 30 anos, que nunca mais na vida eu vi, mas que semente ele plantou, né? Eu fui lá na banca, comprei um monte de apostilas de provas antigas, mas não tinha orientação nenhuma, então eu comprei apostilas de provas erradas, comprei a apostila da Escola Naval, da EFON, eu não sabia muito bem a diferença. Estudei sozinho durante quase um ano, não passei para o Colégio Naval, então minha primeira experiência com concurso foi uma derrota, né? Eu não passei. Claro. Cheguei em casa chorando com a minha mãe, eu lembro bem que eu falei, poxa mãe, estudei à toa, estudei errado, porque o que caiu na prova não é o que eu estudei outras coisas. E minha mãe falou assim, filho, aquilo que você estudou, você aprendeu? Falei, aprendi, mãe. Ela, então você não estudou à toa. Porque a gente não estuda para passar, a gente estuda para aprender. E se você aprendeu, algum dia você vai passar. Então você vê, minha mãe, que também nunca tinha estudado, né? É sabedoria, né? Sabedoria, ela me deu uma outra grande dica, né? E mãe nunca erra. Pouco tempo depois, um dos melhores colégios do Rio, na época, na década de 90, chamado GPI, abriu uma unidade em Alcântara, lá em São Gonçalo, na minha cidade. Tinha um concurso de bolsas e eles davam uma bolsa de 100% para o primeiro colocado de cada série, e era uma prova de matemática só. E eu ganhei a bolsa de 100%, eu gabaritei a prova de matemática, porque estava cheia de questões que você já tinha estudado. Que eu já tinha estudado. Aquilo que eu estudei errado, né, entre aspas, me ajudou a ganhar a bolsa.
E ali começou a mudar a minha vida, porque quando eu entrei no GPI, já na segunda série do médio, eu tive professores muito bons que me orientaram muito. O GPI era um curso Fabuloso, famosíssimo, né? famosíssimo, né? Fabuloso. E um professor chamado Marcelo Xavier, era um dos sócios até da rede, e um professor com fama de gênio, porque o Marcelo é um cara que na década de 80 ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, representou o Brasil em Olimpíada Mundial de Matemática e tudo mais, e tem uma das maiores médias da história do IME, né, um Instituto Militar de Engenharia que é muito concorrido. Então o Marcelo um dia me chamou no canto e perguntou o que eu queria fazer da vida. Eu já terminando o segundo ano do médio, e eu não sabia responder. Porque Coisa, né, cara? Você estava se impulsionando, mas eu não sabia para quê. direito, né? E olha como que o papel do professor é importante, Marcelo. Porque esse tipo de conversa eu não tinha com meu pai. Porque como meu pai não tinha estudado na faculdade... Sim, não tinha essa ferramenta para te dar. Não tinha. Então, as conversas que eu tinha com meu pai, e eu devo muito, praticamente tudo a ele, mas as conversas eram do tipo, filho, você tem que trabalhar mais que todo mundo. Filho, você tem que estudar mais que todo mundo. Meu pai me ensinou a ser vascaíno, né? Então me ensinou a ter resiliência, né? Você tem que ser resiliente e tal. Não, no passado estava bom, agora eu tô tendo que ser... Agora está mais difícil. A diversidade é o termo. Mas meu pai me ensinava o que em educação a gente chama de soft skills. Sim. Mas ele não dava uma orientação de carreira. Esse professor, o Marcelo, chegou para mim e falou, olha, você não tem noção do que fazer? Aí eu, para não deixar ele sem resposta, falei, eu acho que eu quero medicina porque é o que é mais difícil e eu gosto do que é difícil. Eu dei essa resposta para ele. Ele olhou para mim e falou, pô, mas que bacana e tal, mas você já se imaginou médico na carreira? Eu falei, não, eu estou pensando só no concurso. Ele falou, então por que você não tenta o IME e o ITA, que são mais difíceis ainda? Quer se testar mais, Você né? quer se testar, né? E eu não conhecia a IME e ITA, eu não sabia o que era, aí ele me deu uma prova, isso foi em 97, 96, falou, se você fizer uma questão, eu te dou R$50. Te dou R$100. E por que eu lembro dos R$100? Porque era um salário mínimo na época. Isso foi em 96, 95, 96. O salário mínimo era R$128. Isso aí. Eu ganhei esse salário. E aí, rapaz, eu sei que eu não fiz nenhuma questão, aí que eu me apaixonei por aquilo. No ano seguinte, eu consegui uma bolsa num colégio chamado Impacto, que na década de 90 era 100% focado em ITA-IME. E eu passei para o IME, para o ITA, entre os primeiros. Passei na FRJ, na UERJ, na UF também. Entre os primeiros. Passei em tudo. Fui para o IME. Da onde vem essa inteligência? Rapaz, Seu pai, sua mãe, da onde vem? Vamos lá, essa pergunta é difícil. Porque isso normalmente... Eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que é mais... É difícil definir inteligência, porque tem diferentes aptidões. Né? Não é uma coisa concreta. Isso mas eu normalmente saio de algum lugar. Assim. Eu, enquanto aluno, na minha época de aluno, eu tinha 3 características que me ajudavam demais. E eu vou falar de onde elas vêm. Eu sempre fui muito curioso, sou até hoje. Então, se tem aquele negócio, bastava um professor falar assim, essa questão eu não vou fazer não, porque ela não cai em lugar nenhum, só cai no ITA. Era aquela questão que eu queria fazer. Porque me dava, sabe aquele ar de mistério, né? Isso aqui pô, é o santo graal e tal. Então, eu sempre me interessei muito por aquilo que quase ninguém se interessava. Então, muita curiosidade. Isso vem da minha mãe. Assim, minha mãe aprende um monte de coisa sozinha, minha mãe é hiper habilidosa. Eu falei que ela fazia artesanato, né? Faz até hoje, então muita habilidade e curiosidade de aprender coisas novas. Isso eu sempre tive. Eu sempre tive muita disciplina, um reloginho. Então, assim, eu com primeira série do médio, 15 anos de idade, eu já pegava uma cartolina e fazia o meu horário de vida. Hora que eu acordava, a hora que eu escovava os dentes, a hora que eu ia para a escola, aí o horário da escola... Tem coach ensinando hoje, se fazia, tipo... Hoje tem mentor, coach, cobrando os tubos para fazer isso. Eu, criança, fazia sozinho, né? Minha mãe, meu pai me orientando, mas tinha lá o horário da igreja, o horário, né, de aprender violão, o horário de brincar, e tinha tudo ali, e eu seguia aquilo ali, né?
essa disciplina acho que vem muito do meu pai, né? Muito. E uma tranquilidade. Eu acho que essa é a terceira característica, a principal. Eu sempre fui muito tranquilo, porque eu não me impunha, nem meus pais colocavam em mim altas expectativas. A tranquilidade já desculpa opinar sobre você, né? Que é complicado. Mas, pelo que você está me contando, a tranquilidade ela vem do seu ambiente familiar. Aí vem da família, exatamente. Exato. E a família... Tanto meu pai quanto minha mãe falavam assim, filho, para onde você passar já tá bom demais. Uhum. Porque olha da onde a gente vem. E se você não passar para lugar nenhum, já tá bom demais, porque olha da onde a gente veio. Né? Eu não terminei os estudos, eu aprendi a ler com a vida, olha onde você está. Infelizmente, assim, sem querer adiantar o assunto, mas hoje o que eu percebo é que os pais, eles jogam uma responsabilidade muito grande no filho. Muito grande. E o filho se torna, de maneira errada, a propaganda do pai. Eu percebo muito isso. Eu estou com um filho pequeno e eu e minha esposa, a gente fica assim, pô, você percebe que está vendo uma competição de pai aqui? Eu falei, cara, estou percebendo isso. Meu filho é isso? Tem. Hoje a gente percebe... A tranquilidade, ela... Hoje a gente percebe, tem um ambiente, tem uma competição, essa frase que você falou é importante, há uma competição entre pais. O meu filho está fluente em inglês, o meu filho isso, o meu filho aquilo e tal. Isso é ruim. Há uma ansiedade muito grande, principalmente dos pais, e eles jogam isso pro filho, né? E um medo muito grande de algo dar errado. Porque aí agora eu estou botando o chapéu já do educador, né? Ninguém consegue controlar 100% da formação, da criação, do que seu filho vai ser. Você não tem muito controle disso. Você consegue controlar as condições de contorno, que é, vou levá-lo para bons ambientes, vou levá-lo para a escola, vou levar para um clube que seja um ambiente saudável, vou levá-lo para a igreja, ou vou levá-lo para um outro grupo qualquer. Vai dar os exemplos, né? E eu vou dar o exemplo. Ainda assim, você não controla, né? O que a família consegue é, olha, com quem você está... A família tem que, isso eu falo assim, abertamente. A família tem que saber com quem seu filho está conversando, com quem seu filho está falando. Nossa, então, interior, meu filho tem 10, 12, 15 anos de idade, ele tem que ter a privacidade no quarto dele. Não tem que ter a privacidade no quarto dele. Não tem que ter. Eu fui embora da minha cidade com 17 anos, nunca tive a chave da porta do meu quarto. Pô, cadê a minha chave? Esse negócio de que o pai, eu tenho que bater a porta antes para entrar no quarto do meu filho, por favor, não façam isso. Sou o dono da casa, você tem que entrar e assim, não pode ter segredos na casa. E hoje é mais difícil com a internet, é mais difícil você saber com quem teu filho está falando. Tem os segredos da rede social, né? E dos jogos, às vezes você entra no quarto, você acha que teu filho está simplesmente jogando futebol no videogame, mas ele está falando com alguém que está pode estar num outro país, que pode ter 40 anos de idade e que está pensando em fazer uma maldade com o seu filho. Né? Você tem que saber com quem ele está falando. É o maior desafio, não? Uma família hoje, não é? Eu acho que não é só a rede social, mas é tudo aquilo que é a internet. A internet de maneira geral. Porque... Assim, um controle, né? Mesmo o pai que quer ter o controle, às vezes ele não consegue exercer o controle total, né? Aquela frase que meu pai e minha mãe falavam comigo, tenho certeza que seus pais falavam com você e que seus avós falavam com seus pais. Que é assim, com quem você está andando? Pô, minha avó falava isso, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Exato. Com quem você está brincando? Com quem você está estudando? Eu vou fazer um trabalho com quem? Isso não mudou, isso não é algo novo, isso é algo de 200, 300, 1000 anos. E vai estar daqui a 200, 300. E vai estar daqui a 200 anos. O que muda são os canais. Sim. Porque hoje a criança, sem sair do teu quarto, você não sabe com quem ela está falando. Perfeito. Então, você tem que entrar no quarto, você tem que estar no quarto com o teu filho. Se teu filho está jogando... O meu filho tem 10 anos de idade. Volta e meia, ele joga videogame, sábado, né, tem um horário regulado e tal. Volta e meia eu pego o fone, sem falar nada com ele. Oi, filho, dou um beijo nele, pego o fone, ponho e começo a puxar assunto. Oi, é o Pedro que está aí?
E aí ele está jogando com um colega dele da escola, eu fico tranquilo. No início ele reclamava, agora ele já entendeu. Eu quero saber com quem ele está jogando, quem está no áudio do outro lado. É a mesma coisa que minha mãe fazia comigo e minha avó fazia comigo e com minha mãe. Só mudou o canal. Quem é que te ligou? Quem é que te ligou, né? Chegou mais tarde? Quem é que te ligou aí? Quem tava falando? Pô, e quando eu, já com 18 anos de idade, 17 anos de idade, chegava em casa, vindo da igreja, tá? De carona com alguém num carro desconhecido. Cara, era... Interrogatório. Senta aí, eu quero saber que carro é esse, quem é a pessoa, quem é o motorista, ele é maior de idade, não é? Bebeu, não bebeu, né? Da onde você conhece? Da onde você conhece. Então eu acho que a gente acabou derivando aqui, mas esse apoio familiar... A culpa foi minha, Não, mas foi ótimo. Eu desvirtuei um pouco porque eu te perguntei de onde vem a inteligência. Bom, você me respondeu perfeitamente. E eu acho só um ponto, Marcelo, eu acho que esses 3 aspectos que eu falei são faces de inteligência. Inteligência não é apenas a capacidade de você aprender matemática rapidamente ou uma língua nova rapidamente. Eu, por exemplo, eu acho que matemática eu sempre aprendi rápido, mas um novo idioma, eu sempre era o pior da turma. Até hoje eu sou, né? Então tem que ralar 10 vezes mais para aprender. Todos nós temos limitações, um novo né? idioma. Agora, a tranquilidade emocional, isso é uma faceta de inteligência. A disciplina, né? A capacidade de recorrência é uma faceta de inteligência. A curiosidade, se seduzir por coisas novas, para aprender resiliência novas, também, né? Resiliência. Então, não passou, vou passar, vou fazer, vou... É isso. Então, isso vem pai e mãe, família. Eu aqui no podcast, eu sempre digo que acho que às vezes a gente também tem um pouco de mania de criticar a geração do momento, né? Ah, essa geração é isso, geração é aquilo. Eu sou um pouco resistente a isso, porque eu tenho sobrinhos, eu vejo o quanto essa geração é boa também em diversos aspectos. Demais. Como eles têm muito mais ferramentas que a gente teve, e como eles lidam bem com isso, os que sabem lidar, né? Evidente que tem exceções. Se comunicam melhor. Muito melhor. Né? Tipo, aprendem coisas novas. Sim, melhor. E são mais transparentes emocionalmente, né? Por alguma maneira isso aconteceu com eles, eu não sei, essa facilidade de comunicação, são mais transparentes, são mais solidários, eu não sei. São mais solidários, mais empáticos. Eu acho muito mais. Total. Então eu acho que houve uma evolução sim, só que a rede social realmente é um problema que atinge a gente, na verdade, né? Eu não tenho os ícones de rede social no meu celular. Porque eu cheguei na conclusão que aquilo me toma um tempo e me cria uma ansiedade que não é meu. Entendeu? Mas você falou a palavra-chave, assim, a rede social é um problema, mas eu acho que ela não é a causa do problema. Ela é apenas um canal que acelera as coisas. Eu acho que um grande mal do século, do novo século, é a ansiedade. Por quê? Porque hoje as coisas estão mais imediatas e mais fáceis. Então, antigamente, se você tinha uma dúvida, você tinha que entrar numa biblioteca pública, passar uma semana pesquisando para tirar aquela dúvida. Hoje, você não vai nem mais no Google, você pergunta para o ChatGPT e ele te dá uma resposta pronta que não necessariamente está correta, tá? Mesmo no ChatGPT, eles ainda estão aprendendo. Mas te dá uma resposta pronta. Então, hoje, tudo é muito imediato, muito rápido. Aí, quando você não consegue resolver uma questão de forma imediata, você fica ansioso e angustiado. Pai e mãe ficam ansiosos e angustiados também, não é só a garotada. Aliás, ficam mais do que a garotada. Mas a garotada também fica ansiosa e angustiada. Então, esse imediatismo das soluções, né, com o aumento do consumismo. Então, se antigamente você tinha um problema na família, teu filho está com problema de nota em matemática. A família sentava com meu filho, vamos resolver esse problema, deixa eu fazer o exercício com você, vamos passar a tarde de sábado aqui junto e tal. Hoje, a primeira reação é, vou pagar um professor particular com você, para você. Ou a culpa é da escola. Então, muitas vezes também você quer uma reação mais rápida e você quer pagar, quer comprar aquela solução. Né? Você quer comprar a solução, né? E quer que ela seja rápida e imediata.
Só que tem coisa que não tem como ser imediato, como, por exemplo, aprender alguma coisa, ainda mais uma criança que está em desenvolvimento. Então, a sociedade está muito ansiosa. Eu acho que tem que ter um pouco mais de calma, entendeu? Sim, muito juízo de valor imediato, né? Muito tirando conclusões imediatas. E às vezes entende, julga diretamente um adolescente já com... Não, ele é isso. Não, cara, tem que ter só um momento da vida da pessoa, que ele escorregou ali, a pessoa vai ter uma vida inteira pela frente, calma. Exato. Vamos respirar, né? Mas, André, vamos tentar dar uma avançada na nossa conversa para chegar na Rede Inspira, né? Você tem uma trajetória. Quando você passa no IME, né? Você tem uma trajetória ali. Queria que você contasse a partir dali como que foi essa trajetória até a Rede Inspira. Vamos lá, vou acelerar. O professor fala muito, então... Não, cara, é você que tá com a hora curta. Eu tô aqui para te ouvir, pô. Pode falar o quanto você quiser. É sempre um prazer. Então, eu entrei no IME logo com um mês assim, de faculdade, na minha cidade, um colégio, um curso chamado Elite, estava nascendo no Rio de Janeiro. Famoso Elite. Estava começando, está nascendo mesmo, e estava abrindo uma unidade em São Gonçalo, minha cidade, uma unidade em Madureira. Nasceu assim no final da década de 90. E aí, acho que sabendo um pouco da minha história, tem um menino de São Gonçalo aqui que acabou de passar para o IME, está no IME e tal, a gente se aproximou, convergiu, e aí surgiu o convite, que poxa, André, você não quer aqui trabalhar com a gente e tal? E como eu estava começando a faculdade, eu lembro bem da conversa, falei assim, poxa, eu posso dar aula? Porque eu não sou formado em nada ainda. E a resposta foi mais ou menos assim, olha, no curso você pode dar aula desde que você saiba a matéria. E eu acho que você sabe a matéria. Mas mais importante do que estar aqui dando aula, eu queria que você tivesse aqui numa mentoria, uma monitoria com os meninos. Os outros, né? Porque se você inspirar os alunos, meio caminho está andando. Bacana isso. Então você veja, eu devo a um dos fundadores do Elite a ideia do nome da Inspira. Olha só. Né? A sorte que naquela época ele já tinha escolhido chamar o colégio dele de Elite, né? O Leonardo Moraes, um abraço aí para ele. O cara de Niterói também, um cara genial, me ensinou muita coisa, me inspirou muita coisa pela postura, pelas ações, pela forma como encara a vida. Não só dele pensar dessa maneira já é muito fora da curva, né? E ter a cabeça de ter pessoas quase com a mesma idade dos alunos que passaram por tudo aquilo ali, né? Local, sentado do lado dos meninos, falando, senta aqui, monta o teu plano de estudos, tá nervoso, não tá? Eu passei por isso, acabei de passar e tal. Então, minha primeira função na escola foi essa, assim. Eu dava aula também, mas eu passava sempre a sexta-feira inteira sentado na biblioteca conversando com os meninos, tirando dúvida e tal, e conversando. E aí, rapidamente, eu virei professor, depois eu virei diretor, depois eu virei sócio do Elite. Tive uma escola fabulosa que, assim que eu me formei no IME, eu me mudei para o Pará, fui para o interior do Pará, uma cidade chamada Barcarena. Morei no interior do Pará durante 5 anos, dirigindo uma escola que chegou a ter 3.000 alunos num projeto com a Vale na época, 2 empresas que na época eram da Vale, chamadas Albras e Alunorte. Então, nessa cidade... um laboratório de gestão. Total. E eu devo muito à Vale, porque a Albras e a Alunorte, né? Principalmente a Albras, que era quem fazia a gestão da escola, porque todo ano eu tinha que auditar o balanço da escola, eu estou falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu tinha que auditar o balanço com uma Big Four, então eu auditava o balanço com KPMG, e eu tinha que passar por uma auditoria de processos e indicadores de qualidade acadêmica, que a Albras contratava a Faculdade de Educação da UNB, 2 consultores, para fazerem essa auditoria. UNB, né? Então, assim, há 25 anos atrás, era raríssimo você ter uma escola no Brasil com gestão profissional e com balanço auditado por uma Big Four. E eu já tinha, porque o contratante me obrigava. Acho que essa é a semente, né, André? Ali eu virei o que eu sou hoje. Né? Eu acho que
A primeira semente foi o contato com o aluno e com as famílias e com o professor lá no Gostar de Elite. fazer isso, né? Gostar de fazer isso, gostar de gente. Mas a semente do André gestor foi nesse projeto lá no Porque há Norte. 20 anos atrás você estava muito à frente do mercado no Brasil. Muito. E aí, isso é uma coisa que eu falo para a garotada, que isso só aconteceu porque eu tive a coragem e o desprendimento de recém-formado, com 23, 24 anos de idade, me mudar para o interior do Pará. Eu tinha colega de turma que queria trabalhar em mercado financeiro. Você identificou essa oportunidade? Não. Teria de cara? Não, né? Não. Ela aconteceu depois, né? Deus ajuda, né? Eu fui para lá, por que eu aceitei o convite? Aham. Porque eu queria muito ter a experiência de liderar uma escola, de dirigir uma escola que tivesse da creche até o pré-vestibular. E quando eu soube que essa escola é uma escola que teria milhares de alunos pequenininhos, educação infantil, ensino fundamental, eu falei, poxa, eu comecei dando aula no pré-vestibular, que é uma coisa, fui para o ensino médio, mas escola de verdade começa lá na educação infantil. Eu quero estudar isso, eu quero aprender isso, e eu estou vendo aqui uma oportunidade. Essa foi a tua intenção, Essa né? foi a minha intenção. E eu aprendi muito, né, nessa frente educacional. Muito, muito. Me apaixonei cada vez mais, mas eu aprendi muito também nessa frente de gestão e de... Você imagina, né, auditar uma escola desde a operação, da qualidade acadêmica até o seu balanço. Há 25 anos atrás, você contava nos dedos quantas escolas faziam isso, né? Então, quando eu voltei para o Rio, isso foi em 2010 para 2011, eu já tinha pós-doutorado. Sim, na prática. Na prática. E aí eu ainda abri uma unidade grande do Elite aqui no Rio, e o Elite depois foi vendido para um fundo que deu origem à Eleva Educação, com um grupo grande, que ficou grande aqui no Rio, fantástico, que depois derivou e virou Salto Educação, que hoje também é um grupo fabuloso, fantástico, que tem no Brasil. E olha que interessante, quando o Elite foi vendido, eu saí do Elite, fiquei um tempo, né, dando aula, virei diretor de um outro grupo chamado Pense, muitos amigos de faculdade eram sócios lá, aprendi muito nesse grupo também e ajudei, compartilhei muito conhecimento lá também, e depois o Pense também foi comprado pela Eleva, eu virei diretor de operações na Eleva, aí já de 2013 a 2017, então ajudei ali 4 anos. Nos primeiros 4 anos Você do que hoje é a fundador da Salto. Eleva, então, né? Participei lá de toda a concepção, a construção, a fundação, ajudei a fundar a Escola Eleva aqui também, né? Então, eu acho que eu dei sorte na trajetória de sempre me cercar de pessoas melhores do que eu, assim, que tinham mais experiência do que eu em alguma coisa, né? E eu ajudando em outras. E sempre... Isso é uma coisa que meu pai me falava. Meu pai sempre falava assim, filho, você tem que se cercar de pessoas melhores do que você. Você tem que ser o mais bobo da mesa. Se você for o mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você não aprende nada ali, né? Você tem que ser o mais bobo da mesa, sempre. Então eu dei muita sorte nesse ponto. E aí em 2017 eu saí da Eleva, na época se chamava Eleva, para tentar, né, empreender com o meu sonho próprio. E aí nasceu a Inspira. E aí falando agora da Inspira, o que foi o grande motivador da fundação da Inspira? Eu contei aqui a minha história, falei do GPI e do Impacto. Duas escolas que mudaram a minha vida, que me tiraram lá de São Gonçalo, me tiraram lá né, de um lugar muito pobre, e professores que me inspiraram a ir para o IME ou para o ITA e tudo mais. E tanto o GPI quanto o Impacto não existem mais. E que foram melhores escolas na sua época. E essa história é uma história recorrente. Existem muitas grandes escolas excepcionais, que por motivos diversos acabaram, né? O ensino às vezes é muito bom, mas a gestão é amadora, né, André? Às vezes falta gestão, às vezes falta sucessão. Então a escola é muita alma do fundador. E aí o fundador não consegue formar a sucessão, ou a sucessão fica mais distante, os sucessores
não tem o Pela mesmo... falta de interesse. não tem o mesmo sonho e tal, e aquela escola vai acabando com o tempo. Ou aquela escola que eu acho que sempre é o desafio de quem constrói algo que dá muito certo, que é o desafio de você parar no tempo, né? Então, porque escolas que dão muito certo numa certa geração, para elas darem muito certo para sempre, a única certeza que a gente tem é que elas têm que ir acompanhando a evolução das gerações. Senão ela vai ficar para trás, não vai atender mais aquela geração e ela vai acabar com o tempo. Perfeito. Então, é muito difícil acompanhar isso. Então, eu saí da Eleva... Qual é a pedra fundamental da Rede Inspira? Qual é o número 1? Nosso propósito, essa frase que é pintada em tudo quanto é lugar, é perpetuar o legado de grandes escolas do Brasil afora. Legal. Então, é perpetuar o legado. Então, a gente quer que essas escolas durem para sempre, e durem para sempre com os seus valores e com a sua essência. Né? Isso é uma coisa muito interessante que eu até falei com você em off. O projeto da Rede Inspira é que você adquire a escola, né? Mas você, lá no Ceará, mas você mantém a cultura da escola local. Você não muda a cultura deles. Exatamente. Você muda a gestão. Exatamente. São coisas diferentes. bem diferentes. Coisas diferentes. Um dado importante. A gente tem hoje 108 escolas. Em pelo menos 100 delas, o atual diretor já era o diretor quando a gente comprou a escola. Legal. Já era. Então, a liderança, os professores, o projeto pedagógico, os valores, a história da escola, a gente perpetua. A Inspira dá a gestão. Então, não muda a cultura da escola, mas muda a gestão. Às vezes, até por desconhecimento, tem gente que confunde, acha que gestão e cultura é a mesma coisa e não é, né? Então, e a gente perpetua o legado, mas sempre investindo muito nas escolas para que as escolas também acompanhem a evolução do seu tempo. Vou dar um exemplo de como a gente faz isso. A gente tem muitas escolas tradicionais no grupo. Tem o 7 de Setembro de Fortaleza, que tem 90 anos de fundação, está fazendo esse ano. Tem o Anchieta e o São Paulo de Salvador, escolas com 40, até mais de 40 anos de fundação. Universitários de Londrina, uma escola com mais de 40 anos de fundação. Marília Matoso, em Niterói, com 75 anos de fundação. Em todas essas escolas, a gente está implementando o currículo IB, a gente está internacionalizando todo o programa das escolas. A gente falou há pouco em off aqui do Santo Inácio do Rio, uma escola fabulosa, escola católica, não é nossa, é no fim do dia do Papa lá, né? Mas é uma escola fantástica que também fez esse movimento há alguns anos, né? Ela se modernizou, né? Se modernizou, né? Então, e por que... Mantendo a tradição, se modernizou, né? Exato. Então, por que a gente está fazendo esse investimento tão relevante, levando o IB, internacionalizando currículos, formando professores e tudo mais? Porque é uma demanda da sociedade. Há 30 anos atrás, você fazia um colégio de manhã e fazia cultura inglesa à tarde, fazia um curso de inglês na rua à tarde. Uhum. Hoje em dia, seja por violência, por logística, trânsito, que seja... Trabalho dos pais. A criança ela precisa sair fluente do inglês na escola que estuda. Então, a gente está internacionalizando currículos, planejamento, material em todas as nossas escolas. Mas cada uma continua sendo a escola que sempre foi. Ela está fazendo uma evolução que, mesmo que não tivesse sido vendida para a gente, ela deveria fazer aquele investimento, porque é uma demanda da sociedade. Então, é isso o que a gente faz. São 108 escolas crescendo, é isso? 108 escolas crescendo, 108 grandes escolas, legal, escolas diferentes e escolas crescendo e evoluindo. Dá um trabalho danado, mas a gente... Quantos funcionários, André? Em torno de 8 mil colaboradores. 8 mil. 8 mil, entre professores e corpo técnico e corporativo, 8 mil pessoas, pouco mais aí de 50 mil alunos, mirando já para 60 mil alunos. A gente está em 20 estados diferentes, mais o Distrito Federal, então de Porto Alegre a Manaus, a gente está em todos os lugares, assim, né? Mas, André, não tem como conversar com você e não falar sobre a educação do Brasil.
né? A gente... Já vem a parte difícil aí. A gente precisa, se eu não falar sobre isso, vai ficar faltando um tema que é fundamental para a gente. Eu sou criminalista, né? Por mais que eu não atue na ponta nesses casos mais... um criminal voltado mais empresarial, mas eu trabalhei no Evaristo de Moraes, meu escritório, ele fazia absolutamente tudo. E não tem como você, na minha área, não perceber o quanto o ensino impacta de maneira negativa no reflexo criminal de um país. Sem dúvida. Né? Então a gente, quando fala que tem que investir em educação, parece que é uma retórica que está até perdida, né? Não se fala mais nisso, né? Tem que investir em educação, antes se falava mais antes. Acho que isso até se perdeu também. Qual que é o seu raio-x desse cenário? Vamos lá. O que você pensa sobre isso? Porque a gente vive hoje num país que não tem nenhum projeto de educação, na minha visão. Vamos lá. Eu sou um grande estudioso do ensino público também, né? Porque eu fui aluno de escola pública quase a minha vida inteira. Você acredita nisso, né? Acredito nisso. Eu tenho uma irmã que é professora e diretora de escola pública há 15 anos. Nunca quis trabalhar comigo na rede privada. Sempre trabalhei na rede pública por vocação, idealismo. Eu venho da escola pública, então não teria como ser diferente. É um tema que eu me interesso e estudo muito. Tem aquela frase, né, muito famosa, que diz que um país que não investe em escolas acaba tendo que investir em presídios, né? Então essa conexão é total. O Brasil tem alguns grandes desafios quando a gente fala de educação. O primeiro deles é que o Brasil é um país curto prazista, né? Tem uma dificuldade muito grande de conseguir construir programas de país. O Brasil tem programas de governo, né? E aí, quando muda o governo, muda-se tudo. Não tem uma ideia de plano real, né? Uma coisa que pessoas entenderem. Transcende, né? Transcende Sem entrar em polêmica aqui de grupo ou lado político, mas a analogia com o plano real é muito boa, porque o plano real, né, eu fiz engenharia, depois fiz matemática, depois eu fiz um mestrado em finanças, em economia e finanças. Então eu me interesso muito pelo tema. O plano real é um plano de 20 anos. Né? Então, todo o mérito, né, ao Fernando Henrique, todo o time técnico que ele montou na época. O livro, né? 3.000 dias no bunker, não sei se você já leu esse livro. Já li, é fantástico. É fantástico. E ele explica bem isso. Mas tem um mérito do Lula também em 2002, quando entrou, que ele manteve com o Henrique Meirelles. Assinou a cartilha do FMI. E aquele Lula daquela época, um pouco diferente do Lula de hoje, mas aquele Lula com o Henrique Meirelles, ele manteve. Então ali a gente viu um exemplo de plano. Gente conseguiu colher os frutos dos 8 anos iniciais, né? Mas porque também aí vem uma questão de realidade de país, né? O brasileiro, e aqui não é uma crítica não, até tem uma visão empática nisso. O Brasil é um país muito pobre, né? É um país, quando você olha a renda per capita, está muito baixa. Então, o brasileiro, ele muda de opinião de acordo com o bolso dele. Com certeza. Né? Então, inflação voltar, quem sofre com a inflação é o povo mais pobre, que é 70% do país. Então, inflação tira muito voto. Inflação derruba qualquer presidente. Perfeito. Uma educação péssima não derruba qualquer presidente. Então, só que deveria derrubar. Né? Então, a gente ainda tem que evoluir muito nisso. No dia que a gente conseguir ter e eu acho que o legislativo poderia tentar levantar mais essa frente, essa bandeira, mas no dia que a gente conseguir construir um plano de país para a educação de 20 anos, como a Coreia do Sul fez, é um grande exemplo, como a China, que não é muito comparável, porque não é democrático, mas como a China também fez, quando a gente tiver um plano de 20, 25 anos, a gente chega lá. Eu acho que tem 3 frentes aqui que vale muito a pena se mirar quando se fala de educação pública. A primeira é o combate à evasão. É uma grande bola de ferro amarrada no pé de toda criança, que traz, inclusive, uma ineficiência financeira. Vou dar um exemplo. Muita gente acha que falta professores na rede pública brasileira. Isso não é um fato. Isso não é verdade. Há bastante professor. O problema é a ineficiência. Pensa assim, um menino está fazendo primeira série do ensino médio
e ele consome, entre aspas, um professor de matemática, um de física, um de química. Tá? Só que ele estuda até o meio do ano, ele tem que sair porque ele tem que trabalhar. Aí ele volta no ano seguinte, na primeira série do médio de novo. Aquele mesmo aluno consome 2 professores de matemática de primeira série do médio. Ele estuda até o final do ano, ele sai porque ele tem que trabalhar. Aí ele volta na primeira série do médio de novo. O mesmo aluno está consumindo 3 professores de matemática. E para piorar, ele sai e nunca mais volta. Então um aluno que não se forma consome 3 professores, enquanto que ele deveria consumir um só. Qual é a solução, André? Você ter algum apoio de renda? Vou dar um exemplo. Agora, né, espero que... vou tentar não dar nenhum spoiler aqui de preferência política e tudo mais, mas tem um projeto do Pé de Meia, que foi a Tabata até lá que acho que levantou a bandeira. Tem inúmeros detalhes do projeto que precisam ser melhorados, mas o conceito do projeto tá no sentido correto, que é, se você está na escola pública e não se evade, eu vou te dar um dinheiro adicional para você não ter que vender nada na feira, né, nacional. É da Tabata Amaral? Da Tabata Amaral, é. Esse projeto, conceitualmente, está 100% correto. Né? Então, essa é uma primeira bola de ferro, combater a evasão. A segunda frente é valorizar mais os professores, mais plano de carreira para professor. E o seguinte, mais professor em sala de aula. É muito comum um professor fazer um concurso público para 40 horas, ele fica 16 horas em sala de aula, as outras 24 horas ele fica fora de sala de aula, para uma série de coisas, planejar, corrigir prova, etc. e tal. Só que aquelas outras 24 horas, muitas vezes ele está dando aula na rede privada. Então esse professor ele precisa ficar mais tempo dentro de sala de aula. Né? Essa é a segunda frente. E a terceira que aí... Se você remunerar ele melhor, faz aí sentido. Tem que chegar. Por que o professor ele faz 40 horas, mas ele tem que complementar fora? Porque as 40 horas não valorizam ele. Então tem que pagar melhor. É exatamente isso. E a terceira frente é mais horário integral. Porque, interessante, mas... Violência, né? Por quê? Porque essas crianças de baixa renda, os pais precisam trabalhar. Olha que maluquice acontece. Como o filho do classe média alta, classe média... É isso que eu ia falar. Olha que maluquice. No Brasil, né, as nossas escolas na Inspira atendem classe média, média alta. Quase todas as nossas escolas são escolas em horário integral. Por quê? Porque a mãe e o pai estão trabalhando. Sim. A criança de baixa renda, a mãe e o pai precisam trabalhar ainda mais. Né? Então, a educação pública do Brasil ela precisa ser em horário integral. Inclusive, porque se a criança passa o dia inteiro na escola, ela não está à disposição do tráfico, ela não está ali exposta, né, à criminalidade e tudo mais, ela está na escola. Então a escola tem que ter mais esportes, a escola tem que ter mais, né, artes, tem que ter mais uma série de outros incentivos. É um tripé, que não dá para fazer da noite para o dia, porque custa dinheiro. O Brasil tem recurso, é insuficiente no per capita. Professor e horário integral. E horário integral, que é a estrutura, né? Estrutura, é isso. Então, só que você precisa de 20 anos para conseguir fazer isso. Então, se a cada governo ficar pendulando e o governo novo que chegar, derrubar tudo que o outro fez... Como curioso da área, enfim, não tenho... Vou te fazer uma pergunta que pode parecer ingênua, burra, enfim. Não, que eu sou professor de matemática, não tem pergunta. Não, porque assim, botando isso na prática, né? A gente sabe que tem um orçamento municipal, da escola estadual e até algumas escolas federais, são poucas, né? Como que existe caminho de se nacionalizar essas escolas? Eu quero dizer o seguinte, uma escola lá no interior da Bahia, ela que é municipal, como que a gente consegue fazer que essa escola tenha um holofote federal, né? Como que isso seria possível, isso? Porque tem um orçamento, Aí eu acho que tem um entrave de gestão nisso para fazer uma integração, né? Aí tem, porque assim, se não integrar, não... porque assim, parte-se da premissa de que a educação infantil ou séries iniciais, tal,
estejam em escolas municipais. Né? Um ensino, anos finais, digamos assim, o ensino médio, em alguns lugares, anos finais de fundamental, fica com o Estado. E a União, ela cuida das universidades, cursos técnicos, né, escolas técnicas e tudo mais. Só que o dinheiro, o orçamento, ele está na União. O Brasil tem o tal do Pacto Federativo, aquela coisa toda, mas a gente sabe que fica muito... O governo anterior tentou pulverizar um pouco mais, e agora está vendo uma retomada. Uma retomada, né? É aquela frase, mais Brasil, menos Brasília e tal, a gente voltou a ter mais Brasília. Sim. Então, e tem prós e contras, porque conceitualmente deixa a execução na ponta, porque está mais perto da sua realidade. O Brasil é um continente, comparar São Paulo com Maranhão é muito difícil, não dá para comparar, são realidades muito distantes, então deixa a execução na ponta. E por outro lado, se eu tenho uma concentração orçamentária, talvez eu consiga dar um pouco mais de gestão. Mal comparando, é o que a Inspira faz. Né? A execução das escolas estão lá, cada escola com a sua cultura, atendendo suas peculiaridades e tal. Você dá a gestão para ele. Exato. Então, conceitualmente falando, é um modelo que poderia funcionar. O problema está na execução. Aí o problema está nos vícios do Brasil, né? Nos vícios de Brasília. Você fala em 20 anos. Por isso que eu falo em 20 anos. Né? Existem até mecanismos. Você tem um Fundeb, né? Que é um fundo que parte do orçamento da União, ele é distribuído para estados e municípios de acordo com índices de qualidade, de eficiência na gestão educacional e tudo mais. Então, o Brasil tem um arcabouço, né, um nome que ficou na moda aí, o Brasil tem um arcabouço até bem sofisticado, Sim. Mas a execução é péssima. A gestão do dinheiro ela é péssima. Porque aí entra tudo aquilo que a gente conhece, interesses e tal. Então... não é simples. André, não quero tomar mais seu tempo, eu sei que seu tempo está curto. Eu queria te agradecer pela essa aula, né, que você deu, te dar os parabéns pela sua história de vida, que realmente diferente, não é uma história que a gente escuta todo dia. Uma pessoa sair do Jardim Catarina para ser dono de uma rede de escola, 108 escolas, isso não é todo dia, cara. Parabéns. Obrigado. Sucesso e... mais sucesso para Inspira e para você, cara. Você também, obrigado aí, uma honra estar aqui participando. Vamos em frente. Foi ótimo. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Boa. Papo bom, hein? E obrigado aí por me ajudar com o horário. Certinho. Foi ótimo, Foi ótimo. Não, aí fica o convite para você conhecer a gente, cara. A gente fica ali na Praça Mauá. Vou falar com a Lília, que hora eu vou lá. Vai lá tomar um café com a gente, vai ser um prazer.